Fala pessoal, professor Felipe Carvalho, tá? E hoje a gente vai falar sobre movimento retilíneo uniforme, o famoso MRU, tá ok? Então se a gente for analisar aqui, gente, movimento retilíneo uniforme, única forma, tá? Ou seja, algo não muda, é sempre constante. E nesse movimento o que não muda é a velocidade, tá bom, gente? Então a velocidade não muda. E a velocidade não mudar, o móvel percorre espaços iguais em intervalos de tempos iguais, tá bom, gente? A velocidade sendo constante, o móvel, ele sempre vai percorrer espaços, né, iguais em intervalos de tempos iguais, tá bom, gente? Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, tem um móvel aqui que ele partiu do repouso, tá aqui, ó. Ele partiu do quilômetro 0 às 10 horas. De repente, ao passar 1 minuto, eu vejo ele no quilômetro 1, ou seja, ele percorreu 1 quilômetro. Perceba aqui que às 10h02, exatamente 2 minutos depois, ele se encontra no quilômetro 2. O que eu estou dizendo a vocês é que todos os intervalos de tempo aqui é de 1 minuto e todos os intervalos de distâncias é de 1 quilômetro, tá? Então o móvel sempre vai percorrer distâncias iguais em tempos iguais. Isso é que rege o movimento retilíneo uniforme, tá bom, gente? Tá? Então, ó, gente, uma outra coisa importante para esse movimento é que a aceleração resultante ela é nula. Não a aceleração aqui, a aceleração tangencial é uma aceleração que muda a velocidade do corpo, tá? E existe também a aceleração centrípeta, que ela muda a direção do corpo, ou seja, fazendo com que o corpo ele faça trajetórias curvilíneas. Essas duas acelerações é igual a zero, fazendo com que a aceleração resultante é nula, ou seja, todo tipo de aceleração nesse movimento é zero, tá, gente? Vale igual a zero aí, tá? Então vamos lá. Gente, equação horária da posição, que é a chave, tá? Eu acho que é o principal momento da aula de hoje, a equação horária da posição. Vimos na aula passada que velocidade média é ΔS sobre ΔT. Então, velocidade média, ΔS sobre ΔT, fizemos algumas questões na aula passada sobre isso, tá bom, gente? Agora, uma coisa interessante para o movimento retilíneo uniforme é que a velocidade média é igual à velocidade instantânea, ou seja, a velocidade média em todo o trajeto, a velocidade média do corpo, é igual à velocidade média em cada ponto daquela trajetória do corpo. Ou seja, eu posso reduzir Vm, né, para V. Simplesmente a velocidade média é igual à velocidade instantânea do corpo. Outra coisa, gente, lembra que eu falei na aula passada que ΔS é a variação da posição ou a variação do espaço? Isso quer dizer que ΔS é a posição final menos a posição inicial. A gente pode mudar o ΔS e colocar ele nesse formato, tá? Mesma coisa eu faço com ΔT. ΔT é tempo final menos tempo inicial. Então, no lugar de ΔT, eu boto T menos T0. Uma coisa interessante para esse movimento também é que eu vou considerar o tempo final, o tempo inicial nulo, tá? Ou seja, vamos considerar T0 igual a 0 segundo. Quando eu comecei a observar o fenômeno, eu liguei o cronômetro. Então, T igual a 0 é igual a 0. T0 é igual a 0, tá? Então, a minha conta fica nesse formato. Observa aqui, se eu tirar o T0 aqui, ou seja, como isso é 0, tá? Só vai ficar o T. Então, aqui no denominador da minha expressão. Observa que agora vai ficar V igual a S menos S0 sobre T. Vamos fazer aquele meio pelos extremos, tá, gente? Lembra que aqui embaixo da velocidade é como se tivesse o número 1. Então, multiplicando 1 vezes esses valores, vai dar esses valores. Isso vai ser igual a eu multiplicar o V vezes o T. Eu faço aqui meio pelos extremos, eu encontro a equação nesse formato. S menos S0 é igual a VT. E para finalizar, tá? Eu vou pegar esse menos S0 e vou passar para lá, para o outro lado, somando, né? Ou seja, mudando de sinal, a minha expressão assim se torna essa daí, bem conhecida, S igual a S0 mais VT, muitos chamam de sorvete, tá? S igual a S0 mais VT. O que é S? Posição final do corpo. O que é S0? Posição inicial do corpo. O que é V? É a velocidade do corpo e T é simplesmente o tempo, tá bom, gente? Então, essa é a equação importante para a gente, tá? Observe como um exemplo aqui.
Esse rapaz, né? Na verdade não é um rapaz, é um bonequinho, porque ele está com a velocidade de 10 centímetros por segundo, tá? Então é uma velocidade realmente muito baixa. Mas vamos analisar essa situação aqui. Ele na posição inicial, ou seja, em 0 segundos, ele estava aqui no 0 centímetros, ou seja, ele estava na origem. Então observa que ao passar 4 segundos, ele já se encontra na posição 40 centímetros. Agora eu te pergunto, no tempo de 12 segundos, ele vai estar em que posição? Então, aquela equação que eu te dei no slide anterior, ele vai dizer em que posição ele vai se encontrar em qualquer tempo que eu falar, tá? Suponhamos que a velocidade dele seja sempre essa. Observa a situação aqui, gente. Lembra que a fórmula era essa? S é igual a S0 mais VT. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar a fórmula que rege o movimento desse objeto, desse rapaz, nessa fórmula. Ou seja, a posição inicial dele, ele iniciou daqui. Então, a posição inicial é 0. No lugar de S0, eu vou colocar 0. A velocidade dele, ele está com a velocidade de 10 centímetros por segundo. Então, no lugar de V, eu vou botar 10. A fórmula vai ficar dessa forma, tá? S é igual a 0 mais 10 vezes T, tá? Como eu estou somando esse cara com 0, é a mesma coisa, vai dar esse cara mesmo, tá? Eu posso reduzir a equação para isso aí. S é igual a 10T. Observe comigo, ó. No tempo de 1 segundo, qual seria? Ele vai estar em que posição? No tempo de 1 segundo. Só tu pegar 10 vezes 1, observa que ele estaria realmente aqui na posição 10, tá? E se o tempo for 2 segundos? Então, observa, 10 vezes 2, 20. Observa onde ele está. E se o tempo for 4 segundos, tá? 4 vezes 10, ele estará na posição 40. Mas eu posso te dizer no tempo de 12 segundos, como eu falei anteriormente. Então, é só tu substituir no lugar de T, tu botar 12, 12 vezes 10, tu vai perceber que ele vai estar na posição 120, tá bom, gente? Então, essa é a equação que rege o movimento desse corpo, tá? Eu encontrei a equação que rege o movimento dele. Para qualquer tempo que eu coloque aqui, eu vou ter a posição que ele se encontra. Então, por isso que essa fórmula é extremamente importante, tá? Então, ó, observe o seguinte aqui, gente. Classificação dos movimentos. Isso aqui é importante também. Vamos supor que, para todas as vezes, quando tiver um carro indo para a direita, ou seja, aqui na minha reta, se afastando da origem, tá? Se afastando do zero, eu vou sempre considerar que a velocidade dele é positiva. Se tiver um carro voltando, eu vou considerar que ele tem velocidade negativa. Ou seja, existem dois movimentos relacionados a isso. É justamente esse daí. Movimento progressivo, movimento retrógrado. Qual a diferença dos dois? Se um corpo ele estiver se afastando da origem, tá? O movimento dele é progressivo. Agora, se ele estiver voltando, indo de encontro à origem, o movimento dele é retrógrado. Aqui ele tem velocidade positiva, mas aqui a velocidade dele é negativa, gente. Um carro pode ter velocidade negativa, tá? Então, se eu orientei, tá? Eu orientei aqui o meu movimento para a direita, ou seja, ele está aumentando para a direita, tá? Todos os carros que estiver vindo no sentido contrário têm velocidade negativa, tá? Em relação a essa minha orientação. Ok, gente? Então, movimento progressivo, repetindo, ele se afasta da origem, tá? E o movimento retrógrado, ele se aproxima da origem. Decore isso aí que você detona lá no vestibular, ok, gente? Vamos aqui então, gente, fazer um exemplo importante de vestibular, que é encontro de corpos, ou seja, daqui a quanto tempo um corpo ultrapassa outro. Então, muitas vezes a gente percebe esse tipo de questão lá nos vestibulares. Então, eu vou te alertar aqui agora, tá? Vamos lá, primeira questão de hoje, diz o seguinte, ó. Duas esferas A e B movem-se ao longo de uma linha reta com velocidades constantes igual a 4 cm por segundo e 2 cm por segundo. A figura ilustra aí o que está acontecendo na situação, tá aqui, tá? Aí ele pergunta, qual a posição em centímetros em que a esfera A alcança a esfera B? Então, esse cara A aqui vai alcançar B em que posição dessa linha aqui, tá? E aí, o que é que eu faço? Vamos lá com calma. Daqui a quanto tempo esse cara aqui está mais veloz do que esse? Então, é óbvio que vai existir um tempo, um instante, em que esse cara vai encontrar esse.
A pergunta é justamente essa: em que posição o carro ou a esfera A vai encontrar a esfera B, tá? Então vamos lá, resolvendo a conta aqui, tá? A situação era essa. Ó, observa que a posição inicial da esfera A é de 3 centímetros, tá? A posição inicial. A posição da esfera B é de 7 centímetros. Esses dados são extremamente importantes, tá? A velocidade da esfera A é de 4 e da esfera B é de 2 centímetros por segundo. Com isso, a gente usando a fórmula que estamos aprendendo hoje, S igual a S0 mais VT, eu consigo encontrar a equação que rege o movimento desses dois caras. Como? Assim, ó. Primeiro, o cara A, tá? Então, ó, quem é a posição inicial da esfera A? Quem é a posição inicial? 3. Então, no lugar de S0, coloquei ali 3, tá? Quem é a velocidade da esfera A? 4. Então, no lugar de V, eu coloco 4 e repito todo o resto. Está aqui, ó. SA igual a 3 mais 4T. Essa é a equação que rege o movimento da esfera A. Eu só fiz substituir os valores. Do mesmo jeito, eu faço com a esfera B. Observe que a esfera B, tá? Usando a mesma fórmula, tá? Eu tenho que a posição inicial da esfera B é 7 e tenho que a velocidade que ela se encontra aqui é de 2. Então, no lugar de S0 eu boto 7, no lugar de V eu botei 2 e eu tenho a equação que rege o movimento também da outra esfera, que é a esfera B, tá? Qual é a pegada aqui, gente? Ó, todas as vezes quando ele pergunta, determina o tempo de encontro, tá? Daqui a quanto tempo um corpo vai encontrar o outro? Quando isso acontece, os dois corpos estarão na mesma posição, não é óbvio? Né? Quando um encontra o outro, não vai estar exatamente na mesma posição. Então a ideia aqui é essa, tá? É só vocês igualarem as equações. A posição de A vai ser igual à posição de B em que tempo? Então simplesmente só faça isso aqui, ó. Iguale as equações que regem os movimentos dos dois carinhas, tá? Então no lugar de SA, tu bota esse cara aqui. No lugar de SB, tu bota essa fórmula aqui, 7 mais 2T, vai ficar exatamente nesse formato, tá? O que tem letra joga para o lado aqui esquerdo, o que não tem joga para o outro lado, tá? E vocês vão ter organizado dessa forma aí, tá? Então 4T menos 2T vai dar 2T e 7 menos 3 vai dar 4. Se tu pegar 4 e dividir por 2, tu encontra no final aí que o tempo de encontro é de 2 segundos. Foi o tempo em que uma esfera levou para alcançar a outra. Beleza, galerinha? Então, pessoal, mas não foi isso que ele pediu. Ele pediu, determine a posição de encontro. Eu encontrei o tempo de encontro, que é 2 segundos, que vai ser muito importante, tá? Mas ele não quer isso, ele quer saber, eles se encontraram em que posição dessa reta daí. Então é fácil. Encontrado o tempo de encontro, como eu fiz aqui, é só você escolher qualquer uma das duas equações aqui, ou da posição A, aqui, ou o carro A, da esfera A, ou da posição B aqui, ó, ou seja, da esfera B. Você escolhendo qualquer uma dessas equações e no lugar de T, colocando 2 segundos, você resolve o problema, encontra lá a posição de encontro. Eu preferi aqui, ó, escolher o carro A, ou a esfera A, tá aí, ó. SA igual a 3 mais 4T. E agora, só no lugar de T, tu botar o valor que você encontrou, tá? Então vai ficar desse formato aí, ó. 3 mais 4 vezes 2. 4 vezes 2 vai dar 8. Se tu somar isso com 3, tu vai encontrar 11 centímetros. Vai ser a posição em que os dois corpos vão se encontrar, tá bom, gente? Então, facilzinho aí, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Porque esse tipo de questão cabe muito nos vestibulares, ok, pessoal? Vamos fazer uma segunda questão, tá? Em relação a isso aí, agora de uma maneira que ele dá não a posição de cada um, mas sim a distância entre eles. Tu vai entender o que eu quero dizer com isso agora, tá? Por exemplo, nessa questão, ele diz assim: 2 automóveis A e B, tá? De dimensões desprezíveis, movem-se em movimento uniforme com velocidade de 35 e de 15 metros por segundo, tá? No mesmo sentido, isso é importante. Os dois estão indo para a direita, tá? No mesmo sentido. Aí ele pergunta aqui, ó. No instante t igual a 0, os carros ocupam exatamente essas posições aqui, ou seja, um está a 1000 metros do outro. A figura nos diz isso. A pergunta é a seguinte, ó.
Ele pergunta, determine depois de quanto tempo o carro A vai ultrapassar o carro B. Ou seja, esse carro A alcança o carro B em quanto tempo? É a mesma parada, tá? Eles vão estar exatamente na mesma posição em que intervalo de tempo? Então, para isso, eu digo a vocês, vocês vão usar a mesma fórmula. S é igual a S0 mais VT. E, lembrando, vocês têm que encontrar a equação que rege o movimento de cada carro, tanto do carro A como do carro B. Como é que eu faço isso? Sem ter as posições iniciais. Então, lembra lá na questão anterior. É interessante que ele deu as posições iniciais dos carros, ou das esferinhas ali, ele deu. Mas agora não, ele está dando só as distâncias entre os carros. Quando isso acontecer, é comum vir nessas questões vestibulares também, não tem bronca. Quando vir, você considera que esse cara aqui está na posição 0, tá? E esse próximo carro aqui está na posição, nesse caso, 1000, que é a distância entre eles. Ou seja, a posição desse cara é 0 e a posição desse cara é a distância entre eles, que é quanto? 1000, tá bom? Exatamente dessa forma você consegue resolver o problema, quando não vir a posição deles e sim a distância entre eles, tá ok, gente? Então, resolvendo o problema, você vai ter aqui que colocar aqui, encontrar a equação que rege o carro A. Por exemplo, é essa daqui, ó. Posição final do carro A vai ser a posição inicial, que é 0, tá? 0, mas a velocidade dele é 35, tá? Foi dado no texto que a velocidade era 35, vezes o T. Tá aí, gente, essa é a equação que rege o movimento do carro A. Do mesmo jeito, eu faço com o carro B. O carro B, a equação que rege o movimento dele é essa. Usando a mesma fórmula, eu tenho agora que a equação do carro B vai ser a posição inicial dele, que é 1000, tá? 1000, mais a velocidade que ele se encontra, que ele disse aqui no texto que era 15, tá aqui, ó, vezes T. Essa é a equação do carro B, do carro que está à frente do A, tá? Então lembre, para encontrar qual é o tempo de encontro, é só você fazer a mesma coisa da questão anterior, igualar as equações. Igualando as equações, gente, SA igual a SB, você tem o seguinte, que 35T é igual a 1000 mais 15T. Tá aí, ó, o que eu coloquei, tá? Então, resolvendo essa conta, jogue o que tem letra para lá, vai ficar assim, ó. 35T menos 15T igual a 1000. Então, aqui, percebam que vai dar 20, tá? 20T igual a 1000. E 1000 dividido por 20, vocês vão encontrar 50 segundos. É exatamente o tempo em que o carro A vai ultrapassar o carro B. E foi exatamente isso que ele pediu, apenas isso. Determine o tempo de encontro. E, inclusive, a gente já encontrou que o tempo de encontro é de 50 segundos. Ok, pessoal? Então, quando ele der as distâncias entre os móveis aí, tá? Você considera que aquele que está lá atrás está na posição 0 e o que está à frente está na posição que é a distância entre os carros. No caso aqui, 1000, tá bom? Então, vamos fazer uma próxima, tá? Então, ó, resolvendo aqui uma próxima questão. Essa questão é quase a mesma coisa, a diferença é que agora um carro está indo, não no mesmo sentido, mas em sentidos contrários, tá? Um carro está indo ao encontro do outro. Então, nesse estilo de questão, eu vou te mostrar agora como é que se resolve se vir nesse formato. Tu vai fazer o seguinte, ó. Primeiro, lendo a questão. A distância entre dois automóveis vale 375 quilômetros. Eles andam um ao encontro do outro com velocidades constantes de 60 e 90 quilômetros por hora. Ao fim de quanto tempo se encontrarão? Então, nesse caso aí, depois de quanto tempo os dois carros vão se encontrar, gente, tá? Então, vocês vão fazer o seguinte, você já deve saber que aqui ele deu a distância entre os carros. Então, qual a posição inicial do carro A? Que posição inicial aqui se encontra o carro A? Não é 0? A gente não inicia esse primeiro aqui, né? Com a posição 0, né? Aqui, ó, posição 0. E a posição desse cara aqui é a posição que é a distância entre eles, tá? Eu considero que o outro carro está na posição 375 quilômetros, tá aí, tá, gente? Então, olhando para essa fórmula, do mesmo jeitinho, encontra a equação dos dois móveis, tá? Então, vamos lá. Vê só o que tem de diferente da questão anterior. Tu vai ver agora, ó. A posição do carro A, tranquilo. Posição inicial, 0. Tá aqui, ó.
tá? Velocidade do carro 60 km, tá? Aqui no lugar de V botei 60, repeti o T, essa é a fórmula que rege o movimento desse primeiro carro aqui. E o segundo carro? Qual é a fórmula que rege o movimento desse segundo carro? Olha a diferença agora, pessoal, olha só. A posição inicial dele não é 375, então no lugar de S0 eu coloquei o 375. Só que esse carro ele está indo ao encontro, né, do outro, ou seja, ele está indo da direita para a esquerda. Isso significa dizer que a velocidade dele é negativa, tá bom, gente? Então, nesse caso, quando tiver um indo ao encontro do outro, tá? Esse carro daqui, você coloca ele com a velocidade negativa, tá? Então, ao invés de botar mais 90, eu coloquei aqui menos 90, 90 é a velocidade que ele se encontra. Essa é a diferença. Na questão anterior, os dois estavam indo no mesmo sentido, então os dois estavam positivos. Mas nessa questão, um está indo para a direita, o outro está indo para a esquerda. Lembra que eu orientei que todas as vezes quando o carro está indo para a direita, eu vou utilizar a velocidade positiva, e se ele estiver indo para a esquerda, eu utilizo a velocidade negativa? Foi para esses momentos de agora. Então, gente, também ele quer determinar o tempo de encontro. O que é que vocês fazem aí? Iguala as equações, tá? Então, igualando as equações, eu tenho que 60t, tá aqui, ó, é igual a todos esses valores aqui, 375 menos 90t. Jogando letra para um lado, tá? Número para o outro, vai ficar dessa forma aí. 60t mais 90t, esse cara tá negativo, passa para o outro lado, positivo, tá? Somando aqui, tu vai encontrar 150t, que é igual a 375. Fizemos já aqui essa divisão, 375 dividido por 150, a gente fez aqui, encontramos 2,5 segundos, na verdade é 2,5 horas, tá, gente? Então, 2 horas e 50 minutos, na verdade 2 horas e meia, tá? 2,5, isso é até importante, gente, ó. Na verdade a resposta aqui é 2,5 horas, ou seja, 2 horas e meia. 2,5 não significa dizer que é 2 horas e 50 minutos, tá? 2 horas e meia é 2 horas e 30 minutos. Então, muita gente se confunde com isso. Poderia ter lá na alternativa, por exemplo, tá? 2 horas e 50 minutos e o povo lá marca. Mas está errado, né? Eu corrijo muitas provas com esse erro de alguns alunos. Mas eu estou lhe alertando. 2,5 horas é a mesma coisa de 2 horas e 30 minutos. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, tá? Então, a gente continua no próximo vídeo. Grande abraço, pessoal!